Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Eu já quero começar para não perder muito tempo no dia de hoje. Afinal de contas, fim de semana é para ser alegre, para meditar. Então, vamos deixar as partes burocráticas para lá. Então, você já clica aí no curtir. Se você assiste todo dia, tá bom? Para eu saber que você não perdeu esse dia, tá? Pessoal, será que é possível prever o futuro? O que você acha? É possível ou não é possível? Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, é, mais cedo um pouco, me mandaram um vídeo desses que manda para os grupos do WhatsApp que você nem sabe como você foi parar lá, né? Mas você não sai, também não sabe nem por quê. Mas enfim, me mandaram um vídeo de 90 e poucos, 1990 e pouco, na primeira disputa eleitoral que houve entre Fernando Henrique e Lula, aonde o Enéas também estava pleiteando, né, ser o nosso presidente naquela época. E aí, nessa entrevista, em um determinado momento, foi perguntado a ele se porventura ele, né, não fosse para um segundo turno e fosse o Fernando Henrique e o Lula, qual dos dois que ele apoiaria? Ele deixou bem claro que nenhum dos dois. E ele fez uma análise dizendo o que aconteceria se cada um deles vencesse. E olha, eu confesso para você que eu assisti arrepiado como aquele homem foi capaz de, no passado, fazer uma narrativa tão perfeita de um futuro tão preciso. E assim, não quero aqui discutir questões políticas. O que eu estou querendo dizer é que, no âmbito político, eu até hoje não vi alguém com uma visão política acerca do passado, presente e futuro tão precisa quanto o já falecido Dr. Enéas. Mas enfim, o que eu estou querendo dizer? Por que eu disse isso? Porque a Bíblia ensina que é possível prever o futuro. A ciência nos dá essa certeza de que é possível prever o futuro. E eu quero conversar com você um pouquinho a respeito disso. Você está buscando uma restauração. E naturalmente tem algo que você quer conquistar com essa restauração, não é? Mas você quer saber se você vai conseguir ou não vai conseguir. E essa incerteza que você tem, muitas das vezes, atrapalha, te dá uma angústia, te deixa insegura ou inseguro. E você saber o futuro é crucial. Salomão, ele em um determinado momento, ele dá indícios de que ele percebeu essa possibilidade. Que ele fala assim que ele olhou e não viu nada de novo na terra. Que tudo que aconteceu ontem acontece hoje e tornará a acontecer amanhã. E quando ele faz essa narrativa da repetição de ciclos, significa que a Bíblia ela aborda de uma forma, a ciência aborda de outra. A ciência chama essa probabilidade futurística. Você pode chegar a uma conclusão do futuro considerando as circunstâncias do presente e analisando o passado. Sabe como é que chama isso? Estatística. Ou seja, a ciência garante que, de acordo com as circunstâncias atuais, da mesma forma que aconteceu no passado, há de acontecer no futuro. É por isso que quando você está próximo de uma eleição, chega uma pesquisa e fala assim que fulano de tal tem 50 e tantos por cento das intenções de voto. Isso não é tudo manipulação e não sei o que. Mas aí o cara ganha com aquela exatidão dos votos. Aí você pensa, como que é possível? Né? Como que é possível? Será que é maracutaia, é isso, aquilo? Não, é ciência.
É você analisar o perfil de cada pessoa que está votando, você considerar uma projeção passada para você ter uma base, uma margem de erros, e aí com base nesses elementos de passado, circunstâncias presenciais, você consegue prever o futuro. Mas eu estou prometendo para você uma análise bíblica, né? A Bíblia não chama de estatística, mas é a mesma coisa. Então, quando a gente fala da Bíblia, eu até citei as palavras de Salomão, mas nós temos vários outros conceitos bíblicos, né? Quando a gente ouve as histórias, as referências bíblicas de que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, nós temos uma previsão do futuro com base nas decisões atuais e ao nosso passado. Então, se porventura você colhe, se hoje porventura você planta maldade, você vai colher maldade. Se hoje você planta perdão, você vai colher perdão. Se hoje você planta críticas, você vai colher críticas. É um fluxo natural que a Bíblia nos ensina que nos permite enxergar o futuro. Agora eu vou falar um pouquinho do manual do casamento, dar o curso. No manual do casamento a gente tenta muito trabalhar esse conceito. Você precisa entender a necessidade de você hoje se tornar a pessoa que você julga ser ideal no futuro. E você só vai conseguir isso se você começar a plantar isso hoje. Porque aí agora nós temos a ciência ao nosso favor, nós temos a Bíblia ao nosso favor, nós temos os conceitos universais que Deus criou ao nosso favor. E diante disso agora é possível nós fazermos essa transição, deixando o passado para trás, por meio das decisões do presente, mudando o futuro. Quando a gente olha para o casamento, isso também ocorre. O casamento hoje prevê a possibilidade de nós enxergarmos o futuro hoje. Eu vou te falar uma coisa. Nós já fizemos pesquisas de determinados assuntos com mais de 1.000 casais. São as médias das nossas pesquisas quando nós estudamos comportamento dentro do manual do casamento. Então, quando eu trago um assunto específico, embora algumas pessoas olhem, e eu sei porque já chegaram em mim para falar, nossa, gente, mas você é tão novo. Ah, você vai ver quando você for mais velho. Mas o Manual do Casamento tem muita base científica, tem muitas pesquisas. Então nós temos muita experiência compartilhada nisso. Então, quando eu digo algo, por mais que eu não traga referências, mas existe um fundamento para aquilo. Então, por exemplo, quando a gente pega um determinado comportamento e nós temos ele traçado por meio de 1.000 pessoas entrevistadas, é possível que numa conversa com um casal qualquer, um amigo, um vizinho, alguém na igreja, que a pessoa me narra uma cena, eu já consiga olhar e ver os traços daquele caminho. De olhar e ver que aquele caminho que aquela pessoa está traçando vai chegar num determinado resultado negativo. Você está me entendendo? Simples assim. Ah, Diego, você está amaldiçoando a pessoa, porque as palavras têm poder. Sim, tem poder, tem poder. Mas nós não podemos ir contra a lei natural do ser humano. Você quer ver uma coisa? Vamos tratar, eu não vou aprofundar esse assunto não, vamos tratar ele na margem ali, mais superficial. Um homem casado, independente do tempo, mas que desenvolve uma atividade profissional ao lado de uma outra mulher de idade compatível. Sabe quais são as chances de haver um adultério num caso desse? Altíssimos, altíssimos. E eu vou te explicar o porquê. Se você considerar que numa rotina profissional os dois passem juntos ali 8 horas por dia, você vai chegar numa lamentável conclusão de que você não passava ou não passa 8 horas por dia com seu cônjuge. Então você tem um tempo muito mais útil de compartilhamento de experiências, de sentimentos, de situações com a colega de trabalho do que com a esposa.
Em determinados momentos, considerando que essa frequência, esse convívio, ele é diário, você vai estar nesse relacionamento em altos e baixos, emocional, sexual, espiritual. E a combinação desses elementos em determinada oportunidade, sabendo que temos um inimigo que é fera em produzir oportunidades para o mal, poderá ocorrer um adultério. Simples assim. Então, tem coisas que, por meio das estatísticas, por meio de tudo que já aconteceu, por meio de como ocorre em vários outros casamentos, nós podemos chegar a essa conclusão. Você quer ver uma coisa interessante? Até tem a ver, mas não tem a ver com o assunto. Nós fizemos uma pesquisa num determinado momento acerca do impulso sexual de casamentos que lidam com problemas sexuais nele, quer seja por meio de adultério, quer seja do desinteresse sexual ou um apetite sexual desenfreado, pornografia, masturbação. Você sabia que de todos os casais entrevistados que têm esses tipos de distúrbio sexual, mais de 80% deles casaram sem serem virgens, sem serem puros? Ou seja, o despertar de uma vida sexual promovida pelo mundo, pautada no seu interesse sexual, pautada na carne, na novidade, no prazer, fez com que o brilho, a magia, o presente fantástico que Deus dá por meio de uma união de duas pessoas, por meio do ato sexual, perdesse o encanto, a importância, o significado, o valor, fazendo com que essas pessoas em um determinado momento declinassem para um lado ou para o outro. Aí você pode dizer para mim, Diego, mas isso não tem nada a ver. Meu marido e eu casamos puros, virgens, mas cada um também passou por isso. Sim, eu concordo. Pode haver casos assim. O que eu estou querendo dizer para você é que casais que têm relações sexuais antes da hora devida tendem a ter problemas sérios no âmbito sexual ao longo do casamento em um determinado momento. É isso que eu estou querendo dizer. Então é possível que eu, ao conversar com um casal de noivos, que falem para mim assim, olha, nós temos uma vida sexual ativa. É possível olhar para eles e enxergar no futuro eles tendo sérios problemas nessa área. Então seria necessário fazer um trabalho todo psicológico a fim de contornar essas probabilidades. Quando a gente fala do casamento e fala da restauração, você precisa olhar para você hoje, para você ontem, para você enxergar você no futuro. Tem mulheres que falam assim para mim, Diego, eu aprendi muito no meu casamento e eu estou aprendendo muito no meu deserto. E eu falo, mesmo, o que você aprendeu, o que você viu? E aí ela fala assim para mim, eu era muito rixosa, eu confrontava muito meu marido, eu não era submissa, eu não respeitava a opinião dele, a vontade dele. Aí essa mesma mulher que falou que agora aprendeu, que percebeu, que notou, ao longo da conversa ela pega e fala assim, meu marido quer o divórcio. E eu já falei para ele que eu não vou dar o divórcio para ele. Aí eu penso assim, o que aprendeu? Porque agora você criar uma rixa judicial, você desrespeitar a vontade dele que quer se separar de você, embora isso não tenha nenhum valor para o céu, quer dizer, tem um valor, né? Porque vocês se separam, ele se envolve com outra pessoa, está cometendo adultério. Mas vocês não vão deixar de ser uma só carne por causa de um papel assinado. Tá? Mas aí é possível perceber que a mesma mulher que era rixosa ontem, ela é rixosa hoje e ela vai continuar sendo amanhã. Se não chegar um momento que ela olhar e falar assim, peraí, eu vou parar de confrontar, eu vou deixar as coisas fluírem, eu vou respeitar o meu cônjuge, o espaço dele, eu vou perdoá-lo, eu vou ser submissa, eu vou ficar mais sensível ao que o Espírito Santo me disser em determinadas situações. Se não mudar esse comportamento, o resultado vai ser o mesmo.
Então é possível sim nós prevermos o futuro. Então a pessoa que hoje ela está passando por uma transformação, por uma mudança de comportamento, é possível olhar para o futuro e ter a certeza que os resultados serão diferentes ao passado. Quando nós começamos o Manual do Casamento, eu vou dar um spoiler para vocês aqui. No primeiro dia, na primeira aula, no primeiro tema que nós abordamos, nós trazemos o seguinte conceito: esquece tudo que você foi. Porque tudo aquilo que você pensava ser certo, ser correto, ser coerente, por um bom casamento, deu errado, sabe? Deu errado, fracassou. Se você quer restaurar seu casamento amanhã, no futuro, você precisa ser outra pessoa. Quem você é hoje ou quem você foi ontem não deu certo para o casamento. Então você precisa se tornar uma outra pessoa. E você precisa mudar. Seus comportamentos precisam mudar. Olha para hoje quem você é, faz uma análise de quem você era e aí você vai ter um vislumbre do seu futuro. Deixa aí no comentário, diga para mim se você está enxergando um futuro favorável, se você entende que você precisa ainda mudar, ou se porventura você não conseguiu enxergar o futuro de nenhuma forma, tá bom? A gente se vê amanhã. Até mais. Bom fim de semana. Tchau, tchau.